Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Negócios de Família, sempre aqui na TV Cidade de Farroupilha. Vamos tratar de um tema que é muito importante para quem tem o seu negócio, para quem tem algum tipo de atividade remunerada, que é tributo. Sim, vamos falar de imposto, mas vamos falar de imposto com uma pessoa que conhece muito sobre isso. Está aqui conosco o Elvio Henrickson, que é advogado tributarista. Elvio, seja muito bem-vindo aqui ao programa Negócio de Família. Olá, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui colaborando com vocês e à disposição aí para falar desse tema aí que é bastante complexo, né, e necessário, né, para a vida da gente. Elvio, antes da gente entrar na questão do imposto de renda da pessoa física, que eu acho que é um ponto que todo mundo está preocupado agora, né? Porque é o momento de se fazer, de saber até quando posso fazer. É a hora, né, que o leão pega. A hora que o leão pega. E depois eu quero também ouvir um pouco da tua percepção sobre a reforma tributária, né? Mas antes disso, quero te pedir para tu contar um pouco da tua trajetória profissional até chegar a advogado. Bom, o escritório onde eu trabalho foi fundado pelo meu pai em 1956. 56? E eu, com 17 anos, fiz o vestibular na URGS para Direito, né? Me formei bastante cedo, né? Foi a única prova que eu fiz de vestibular foi essa. Tive a sorte, né, de conseguir fazer o curso de Direito na URGS lá em Porto Alegre. E ali pelos 89, 90 eu dei continuidade, né, no escritório, né, no lugar do meu pai. Já trabalhava, né, até durante o ensino médio já trabalhava no escritório dele, datilografando. Empresa familiar, né? Hoje o pessoal nem sabe o que é uma máquina de datilografar. Às vezes a gente faz uma sacanagem lá no escritório, né, que a gente tira a máquina, tá num móvel com vidro, tipo um museuzinho, né? É a máquina que o meu pai comprou em 1956, uma Remington. Olha só. Tá até hoje funcionando, e foi nela que eu datilografei as primeiras petições. Às vezes a gente chama um estagiário, né, só vai ali e datilografa aquela petição. Eles olham assim, mas o que é uma máquina de datilografar, né? O que eu faço com isso aqui? E aí depois daí fiz uma pós em Direito Tributário, né? Lecionei bastante tempo na Unicinos, né? Lecionei várias cadeiras lá, Direito e Legislação Tributária, Direito Tributário 1, Direito Tributário 2, prática de processo tributário que não tinha. Eu fui professor que sugeriu, né, como cadeira opcional, né, e também conseguimos fazer a divisão do curso do direito tributário para alunos de direito separado dos outros cursos, né, porque as áreas de interesse são diferentes, o nível de aprofundamento também é bem distinto, né. Na época era a mesma cadeira para direito, para contabilidade, para comércio exterior, para administração hospitalar, né? Então a gente conseguiu separar as cadeiras. Então a aula de direito tributário, que era só para o direito, era só com alunos, né? E hoje eu estou na presidência da Academia Gaúcha de Direito Tributário, né? Que é um ambiente ali onde a gente estuda, né, se reúne, estuda, troca ideias, né, e sempre tem situações importantes, né, na questão tributária, sobretudo porque atinge diretamente o bolso, né, sim, de todo todos, mundo, né, seja na pessoa física, seja na jurídica, né. O tributo, ele é um custo, né, ele é uma despesa, né, e o que o empresário quer? Ele quer que o seu produto, o seu serviço tenha o menor custo, né? Mas ele é obrigado a pagar o tributo, né? O tributo é uma contribuição em dinheiro obrigatória, né? Que vai para os cofres públicos, né? Para que o Estado consiga, então, se manter, né? Pagar o custo da máquina e oferecer os serviços que ele tem que oferecer à população, né? Então a gente não escolhe pagar tributo, o pagar tributo é obrigatório.
É lógico, né, que para ter competitividade no mercado, né, tem que ter preço. Para ter preço tem que ter o custo menor possível, e aí que entra a questão de achar, né, os melhores caminhos, né, dentro da legalidade, evidentemente, para que se pague o mínimo possível de tributação e se consiga ter, então, uma margem melhor e um preço melhor, competitivo, né? Isso é o que todos queremos, não pagar imposto a mais, porque muitas vezes a gente conhece empresas que acabam na dúvida, não, paga mais, paga isso aqui, e depois lá na frente alguém diz assim, não, tu pagou a mais, vamos tentar buscar isso. Isso é um problema. E o outro problema é quando a empresa ou a pessoa paga a menos porque interpretou uma legislação de uma forma equivocada, ou porque definiu que ia interpretar de um jeito que sabe que lá na frente vai ter problema. Então, são situações bem complicadas. Mas, Elvio, antes da gente entrar nessa questão de tributos para empresa jurídica, para a pessoa jurídica e de reforma tributária, eu quero te pedir para tu comentar um pouco a respeito do imposto de renda à pessoa física, porque isso atinge um grande contingente de pessoas, porque cada vez mais tem mais contribuintes, né? As pessoas estão precisando fazer declaração, muita gente que não fazia agora está fazendo, então eu queria te pedir para tu comentar um pouco. Primeiro é assim, até quando que tem que fazer a declaração, quem é que tem que fazer essa declaração, para a gente começar exatamente nesse contexto. Tradicionalmente, a declaração anual do exercício em relação ao ano anterior era apresentada até 30 de abril, né? Então seria o último dia desse mês, né? Do mês corrente aí. Do ano passado, retrasado para cá, houve uma extensão até 30 de maio, né? Mais um mês. Tá? Não sei por que o governo fez essa opção, porque quanto antes ele conseguir apurar, quanto antes ele conseguir receber, melhor. Mas alguma questão operacional era conveniente para tanto, né? Então, o que a gente recomenda? Que não deixe para a última hora, né? Mesmo que se tenha ainda, né, praticamente 2 meses, quase 2 meses para fazer, o brasileiro é aquele que sempre se mexe na última hora. Né? E se mexendo na última hora, ele vai fazer as pressas. Fazendo as pressas, ele vai cometer erros. Ou vai deixar de aproveitar oportunidades. Né? Então, se recomenda que se faça, né, com antecedência. Deixa tudo pronto, uma outra semana revisa, né? Porque sempre tem um detalhezinho, um outro que pode ou gerar uma multa, ou gerar um problema, né? Ou uma possibilidade de redução, né, do tributo a pagar que não está sendo contemplada porque não teve tempo para olhar aquilo, né? E basicamente, quem é que tem que declarar? Né, seriam todos aqueles que no ano calendário do ano passado angariaram receitas acima de 30.600 e uns quebrados ali dentro do ano, pessoas que receberam rendimentos isentos ou não tributáveis acima de R$200 mil, então mesmo que não era tributado, mas ele tem que declarar, porque a Receita quer fiscalizar, né, esse rendimento. Pessoas que tiveram operações em bolsa e que tiveram rendimentos acima desses 30.600 tem que declarar. E aí por aí vai, eu estou citando as situações mais básicas, né? Tem mais 15 ou 20. Quem é sócio de empresa? Sócio de empresa acima de determinado patrimônio, acima de determinado valor das cotas, aquele que morava no exterior, vem volta a se tornar residente no Brasil, né? Quer dizer, tem uma série de situações. Mas basicamente são essas as situações que contemplam aí 96%, 97% de quem apresenta a declaração. Então, se recomenda se mexer. E além disso, se a declaração resultar num valor a restituir, quem antes apresentar, antes vai receber. Né? Então, esse se adiantar para quem tem a restituir é uma vantagem. Aí existe agora não é tão recente, mas já há alguns anos existe a declaração pré-preenchida. Mas me parece que existe uma tendência de que cada vez isso seja mais indicado, né, para que as pessoas sejam conduzidas a entrar nessa pré-preenchida. Podia falar um pouco sobre isso? O que é exatamente? Como é que funciona?
Sim, a declaração pré-preenchida, ela já é um documento que já está no sistema. Então, quando o contribuinte vai declarar, ele entra lá pelo ECAC dele, né, com login e senha do ECAC, e ele acessa a sua base de dados na declaração de imposto de renda. Ali ele já vai encontrar, isso é uma novidade, 2, 3 anos atrás, ele já vai encontrar uma série de informações já lançadas na sua declaração de imposto de renda. Quem é que lançou? Os cruzamentos de dados, o sistema, né? A Receita Federal do Brasil é a entidade arrecadatória no mundo que mais cruzamentos de dados possui. Os americanos já vieram aqui para estudar essa quantidade de cruzamentos. E quem sofre disso é o contador, né? Que tem que informar para cá, informar para lá, é declaração disso, declaração daquilo. Todas essas informações elas vão entrando na base de dados da Receita. E o nível de sofisticação chegou a tal que a Receita Federal apresenta uma sugestão de declaração baseado em todas essas declarações todas as informações que ela recebe. Então ela consegue disponibilizar uma declaração que se chama pré-preenchida. O que se deve fazer em relação à pré-preenchida? O contribuinte vai chegar ali, já está tudo preenchido e tal, vai entregar? Não, aquilo ali é uma sugestão, ela pode conter erros. É um cuidado, início. Ele é um início, cuidado. Aquilo ali serve muito para o contribuinte não esquecer de alguma coisa, que às vezes ele esquece de declarar, né? Por esquecimento, não porque ele quis omitir ou sonegar, né? É pela quantidade de... Muitas vezes as pessoas não são organizadas, elas não têm uma pastinha que elas vão guardando, né, durante o ano as informações, porque sabe que vai ter que declarar. Então ela vai buscar na última hora. Então a pré-preenchida ela tem uma utilidade muito grande porque ela lembra de muita coisa. Isso aqui o sistema já sabe, né? Já está ali. Agora não significa que tudo que estiver ali é o total. E às vezes está ali alguma situação errada, porque um outro informou errado, então aquela informação está errada, ou que aquela informação, do ponto de vista global, não é 100% tributável, aquele número, é só uma parte. Então, tem que revisar tudo que está lançado, a gente recomenda revisar tudo que está lançado, né? E não confiar cegamente naquilo que está sendo sugerido, né? Sempre avaliar o que está ali, mas é uma boa ajuda. Tem contribuintes que não utilizam aquela situação de pré-preenchida, simplesmente desconsideram, pegam a do ano passado porque hoje a gente pode puxar, né, do ano anterior, a gente puxa as informações e já tem um caminho já... Faz os ajustes aí. Já preenchido, né? Sim. E tem outros que se utilizam da pré-preenchida e partem dali. O detalhe é que se vai partir dali, faça a comparação com a do ano anterior, porque ela pode ter algum equívoco, né? Tem gente que tem declarações muito simples, né, com poucos lançamentos, mas tem gente, mesmo da pessoa física, que tem inúmeras informações e lançamentos. Aí vamos entrar num outro tema, porque muitas vezes as pessoas, dentro de um ano, receberam algum tipo de indenização, seja um processo na Justiça do Trabalho que ela ganhou, um processo previdenciário que ela ganhou. Isso também faz parte de uma declaração de imposto de renda, né? Como é que se lida com esse tipo de coisa? Sim, todo o rendimento recebido na pessoa física, né, ele pode ser tributado, né? Ele tem que ser oferecido, tem que ser declarado, salvo se estiver abaixo dos valores de isenção, que são os 30.600 e uns quebrados, que se comentou, né? Ele tem que ser declarado, se passar dali. O que acontece muito, quem recebe indenizações dos processos trabalhistas, é o lançamento de informações erradas. E a partir daí, então, gerar autos de fiscalização no primeiro momento e autos de infração no segundo momento. O que tem que ser entendido é que quem recebe uma indenização, resultado de uma ação, de uma reclamatória trabalhista, por exemplo, ou quem está recebendo salário e todos os valores do seu empregador, sempre tem parcelas que são de natureza salarial
e parcelas que são de natureza indenizatória, tá? Todas as rubricas recebidas têm que ser classificadas. Por quê? Porque as parcelas de natureza indenizatória não pagam imposto de renda. E as parcelas de natureza salarial têm que pagar imposto de renda. E elas são lançadas em páginas diferentes ali da declaração, em momentos diferentes. Então, o que a gente vê? A gente vê, às vezes, contribuintes declarando 100% como tributável, pagando imposto sem necessidade. A gente vê contribuintes não declarando nada como tributável, ou simplesmente não declarando, porque aquilo ali veio de um processo, ele acha que não tem que declarar. Não, toda parcela ali de natureza, que não seja de natureza indenizatória, que seja de natureza salarial, que seja de natureza remuneratória, tem que ser oferecida a tributação. E a gente vê também muitos casos em que o contribuinte classifica errado, ou às vezes ele pega a classificação do cálculo trabalhista, aonde o contador, o perito que fez o cálculo, classificou errado. Porque isso aí teve muita mudança na jurisprudência. Uma hora era indenizatória, depois deixou de ser, e vice-versa e tal, né? Então tem que estar atualizado quanto a isso, né? Por um outro lado, a Receita Federal, quando aquele valor entra, que o contribuinte coloca, ó, isso aqui é de natureza salarial, isso aqui de natureza indenizatória não paga, ele não consegue enxergar o que compõe aquilo. Sim. Então, o que ele faz? Ele abre uma fiscalização, né? Principalmente quando os valores começam a ser expressivos. E ele abre essa fiscalização para perguntar. É quase como se fosse uma malha fina automática. Quase, ainda não está 100% automático. Mas o sistema aponta, né? Então, aí o contribuinte tem que se explicar, e se ele declarou errado, aí evidentemente ele vai ter um auto de lançamento contra si com multa, né? Vai gerar um prejuízo. Então, muito cuidado ao fazer as declarações dessas indenizações vindo lá da Justiça do Trabalho. Separem o que é indenizatório, o que é salarial, e guarde a documentação que, mesmo fazendo correto, existe uma chance de ser indagado, perguntado, fiscalizado. Se estiver tudo certo, vai ser confirmada aquela declaração. Se estiver errado, vai vir uma multinha. E nunca é multinha, né? Sempre mais pesado. No mínimo 75% é a multa mínima, né? 75% nesses casos. Bom, mas em uma outra situação é quando existe uma venda de imóvel. Muitas vezes a pessoa compra um imóvel por investimento e mais adiante ela vende. Ou às vezes a pessoa tem um imóvel que era da família, que ela recebeu de herança e vende esse imóvel. Isso também entra na declaração de imposto de renda, quer dizer, a saída de um imóvel e a entrada de recurso em função disso e pagar algum tipo de imposto, né? Muita gente não sabe, né, que ao vender um imóvel existe um imposto de renda sobre o ganho de capital. A maioria não sabe. E depois recebe uma notificação, porque hoje o cruzamento, como a gente falou, os cruzamentos de dados são muito assertivos. E no caso da venda de imóveis, declara o tabelionato, que faz a escritura, obrigatoriamente faz a escritura, o cartório de registro de imóveis, que passa, muda o nome lá na matrícula do proprietário, se teve imobiliária através da DIMOB, a imobiliária, mas nós temos mais duas partes aqui, comprador e vendedor. Então nós temos 5 partes que podem apresentar essa mesma informação: o comprador, o vendedor, a imobiliária, o tabelionato e o cartório de registro de imóveis. Então isso chega na Receita Federal, com certeza chega, tá? E as pessoas às vezes não sabem que, se elas tiverem ganho de capital nesta venda, né, ela tem que oferecer a tributação. For pessoa física, na base de 15%. Como é que se calcula isso? Se pega o custo de aquisição do imóvel, se compara com a venda, a diferença entre a compra e a venda, né, é a base de cálculo para
calcular o ganho de capital, que é uma coisa bem fictícia e injusta, né? Porque esse custo de aquisição a Receita Federal não deixa corrigir, então o valor fica congelado lá atrás. Valor histórico. Ela só deixa aumentar o imóvel quem tem benfeitorias feitas, né? Então quem fizer reforma no seu imóvel, quem fizer uma ampliação, né? Pode agregar esse custo ao custo de aquisição, então ele tem o custo de compra mais a reforma, então aquilo ali é o valor inicial, menos o valor da venda. Se isso for feito, a compra e venda no mesmo ano, no primeiro ano, é de 100% sobre essa base. Se ela não é feita no primeiro ano, com o passar do tempo tem um fator deflator. Então vai diminuindo a base, a alíquota é sempre 15%. Então, se eu vender um móvel 10 anos depois, eu vou pagar menos que no primeiro ano. Se eu vender 20 anos depois, eu vou pagar ainda bem menos. Né? Até 2017, 2018, em 20 anos zerava. Aí agora eles deram um jeito de modificar a legislação, não zera mais, baixa bastante. Né? Então, o que se recomenda é que quando venda um imóvel, né, preste atenção se não vai ter que oferecer a tributação. Essa tributação, ela é oferecida no mês seguinte ao da venda, não é no 30 de abril ou 30 de maio do ano subsequente, como a declaração do imposto de renda da pessoa física. Né? O vencimento desse tributo ele já se dá no último dia do mês subsequente ao mês da venda. E ali ele tem que oferecer uma declaração específica sobre isso, que é a declaração de ganho de capital, né? Então é mais um prejuízo que se ele não presta atenção, já no mês seguinte, se ele não pagou, já está atrasado. E aí gera multa depois. Gera multa depois. Tem, evidentemente, as isenções, né? Imóveis abaixo de 400 e um poucos mil reais está isento. Se vender um imóvel e o próximo imóvel que for comprado também é para moradia, se for aquele de moradia, vendeu para comprar um outro, ali está exonerado. Então tem algumas situações que está exonerado, mas a regra geral é os 15% sobre a diferença do custo de aquisição menos o custo da venda. A gente está na reta final aí do nosso bate-papo, mas eu quero te pedir um comentário. Reforma tributária. O que dá para esperar a respeito do que a gente está percebendo aí de mudança? Olha, a reforma tributária ela é esperada já há décadas. Né? Esse assunto se fala há muito tempo. Né? O que objetivamente eu penso que vai acontecer? Quando a gente fala reforma tributária, a gente fala em duas coisas: simplificação e mudança da base tributária. Tá? Simplificação provavelmente nós vamos ter, tá? Porque PIS, COFINS, ICMS e ISS vão se transformar na CBS, contribuição de bens e serviços. Então eles vão se fundir, 4, 5 tributos vão se fundir em um só. Então nós vamos ter uma legislação para eles em vez de 4, 5 legislações para cada. A gente vai ter uma legislação uniforme e não uma legislação de ICMS para cada estado, que hoje é um caminhão vai atravessar diferentes estados, é um quebra-cabeça tributário, né? Porque as legislações são diferentes. Então a simplificação eu creio que nós vamos obter. Agora, quem espera que a reforma, do ponto de vista da mudança de base tributária, vai trazer diminuição de impostos, eu acho que vai estar enganado. Tá? No meu modo de ver, e a gente acompanha isso há décadas, né, essa questão das mudanças tributárias legislativas, tá? A ânsia, a voracidade é sempre por aumentar a carga. Tá? E um dos motivos que eu penso que a reforma andou justamente é para atingir esse objetivo de aumento de carga. Então entrega a simplificação de um lado, mas por um outro lado se teria aumento de carga. Então a gente vai ter um sistema mais enxuto, né? Mas eu penso que na maioria dos casos, é claro que um que outro que vai conseguir exoneração, e essa é a briga atual lá, as emendas para
para determinados setores pleiteando, não, mas o meu IVA, o meu ICMS, o minha CBS, a minha alíquota tem que ser mais baixa, porque o meu produto é mais Sobe essencial, do outro, sobe do outro. É. Então tem essa guerra, né? Então, a exceção de alguns segmentos que vão conquistar, né, essas exonerações ou essas alíquotas menores, essas reduções, eu tenho a impressão que a grande maioria da população, a grande maioria dos negócios e das empresas vão suportar, vão enfrentar um aumento de carga tributária. Elvio, a gente está com o nosso tempo já esgotado, eu quero pedir para tu deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo. Bom, o que poderia dizer, além de agradecer o convite, aí, que é uma honra participar e dizer que a gente está sempre à disposição, né? Dizer para todos aí que existem maneiras, né, de pensar no direito tributário, pensar na carga tributária, né? E sempre que se puder trabalhar no planejamento tributário, né, dentro do conceito de elisão fiscal, que é o caminho lícito, né, o caminho permitido, né, existem inúmeras oportunidades aí de reduzir carga tributária, de reduzir passivo tributário com descontos, né, existem algumas brechas, né, vigentes na legislação. Então, quem quiser estudar um pouco sobre esse assunto, certamente vai ter um benefício, uma vantagem de estar tendo menos custo, né, do seu produto e serviço e ter uma margem maior em preço final, ou menor e mais competitivo. Elvio Henriqueson, advogado tributarista, muito obrigado. Eu que agradeço. E você sabe, todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui na TV Cidade de Farroupilha falando sobre negócios de família. Nos vemos semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.